Deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Uma palavra, uma ministração, uma reflexão para você, falando sobre esse tema da Semana Santa, que será daqui a alguns dias. A Semana Santa é a época que muitos celebram a morte e a ressurreição de Jesus. Para nós evangélicos, a morte de Cristo e sua ressurreição são comemorados todo o tempo, na cerimônia chamada Ceia do Senhor, ou Santa Ceia, onde nós cumprimos a ordenança dele: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E a igreja cristã seguiu à risca essa instrução. Eles celebravam a ceia semanalmente. Era o chamado partir do pão. Não era o repartir o pão, como alguns querem dizer. Era o partir o pão mesmo, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, mencionado 2 ou 3 vezes. Isso era realizado todo primeiro dia da semana, que corresponde ao nosso domingo. Então, no primeiro dia da semana, os cristãos primitivos se reuniam em casas, em salões, onde fosse possível. Ali, eles adoravam a Deus e relembravam a morte e a ressurreição de Cristo com a ceia do Senhor. Portanto, a época da Semana Santa é uma excelente oportunidade de nós evangelizarmos e lembrarmos às pessoas o grande sacrifício que Jesus fez por nós. E este sacrifício, ele vem como sendo o clímax de toda uma estrutura que Deus havia montado desde o Antigo Testamento, começando desde lá do Egito, do Êxodo, da saída do povo da escravidão, quando Deus enviou pragas sobre aquela nação para que Faraó libertasse o povo, mas ainda assim ele se recusava. Então Deus ordena a última e definitiva praga, a morte de todos os filhos mais velhos, de todos os primeiros filhos de toda a terra do Egito, numa só noite. Mas, para que os israelitas que viviam ali não fossem atingidos por aquela praga, Deus ordenou que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do animal nas portas das casas. Aquilo seria o sinal para que o anjo destruidor não entrasse nas suas casas para matar o primeiro filho. A carne do cordeiro morto seria comida naquela mesma noite, assada, com pão sem fermento e ervas amargas. Esta foi a primeira Páscoa. Deus já tinha revelado para Abraão, o pai dos israelitas, que seus descendentes ficariam escravizados por um povo estrangeiro por 400 anos, mas que um dia eles seriam libertados e sairiam com grandes riquezas. Portanto, antes da festa da Páscoa acontecer, teve que vir esse período de escravidão. Você já imaginou? Aqui no Brasil nós tivemos um período de escravidão que durou cerca de 200 anos, no máximo. Enquanto isso, os israelitas ficaram escravos por 400 anos no Egito. Isso quer dizer que gerações e gerações de israelitas nasceram na escravidão e morreram na escravidão, na esperança de que um dia Deus os tirasse daquela terra que não era deles. Não era a terra que Deus tinha prometido lhes conceder. A terra que Deus tinha ordenado e dito: eu darei essa terra a vocês, era a terra de Canaã, que é a chamada Palestina por alguns, mas Israel pelo povo judeu. Deus quis ensinar, através de toda aquela história, que antes da libertação vem o sacrifício, vem a fé e a obediência, pois Israel não estava sendo liberto só das mãos de Faraó, mas também do anjo da morte. A libertação espiritual tinha que vir antes da libertação física. Durante 400 anos, eles tinham ficado expostos à religião egípcia, uma religião politeísta, com ídolos que eram uma mistura de humanos com animais. O próprio rio Nilo era considerado uma divindade, e enquanto isso, eles tinham apenas uma fé vaga
em um Deus que tinha se revelado séculos atrás aos seus patriarcas, mas que parece que tinha os abandonado naquela nação. Então Deus intervém naquela história para deixar muito claro que ele se importava com aquele povo e que ele não tinha esquecido das suas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas a fé daquelas pessoas precisava ser avivada. Eles ainda não tinham motivos para crer neste Deus tão poderoso. Então, Deus lhes manda esses grandes sinais, estas pragas, o rio Nilo virando sangue, pragas de gafanhotos, pragas nos animais, 3 dias de escuridão, para mostrar que o poder de Deus, do Deus que tinha se revelado a Abraão, Isaque e Jacó, era superior ao poder dos deuses egípcios. Então, com isso, o povo israelita foi criando a sua fé, foi fortalecendo a sua fé. Então, como uma pedra fundamental nesta fé, Deus ordenou que eles matassem um cordeiro, passassem o sangue na porta da casa, para que assim o filho mais velho de cada família não fosse morto. Portanto, a Páscoa nos mostra a necessidade da libertação através da substituição, já que em vez de morrer uma pessoa da família, quem morria era um animal. Tudo isso já apontava no futuro para Cristo Jesus. Claro que naquele momento, eles ainda não tinham essa ideia, Deus ainda não tinha revelado isso para eles. Deus ainda estava lhes ensinando o beabá de toda a história de Cristo Jesus. Daí vem então a palavra Páscoa, Pexat, quer dizer passar por cima, poupar. Ou seja, o anjo vinha, o anjo da morte, passava por cima daquela casa onde tinha o sangue do cordeiro, poupava a vida das pessoas que ali estavam. Com isso, o povo de Israel pôde ser liberto de 400 anos de escravidão e foram em direção à sua terra prometida. Mesmo nesse trajeto que durou 40 anos, a festa da Páscoa era comemorada todos os anos e ela era tão importante que ainda tinha uma espécie de segunda Páscoa, uma repáscoa. A festa da Páscoa era comemorada aos 14 dias do primeiro mês de Nisan ou de Abib, que corresponde no nosso calendário aos meses de março, uma parte do mês de março, uma parte de abril. Mas para as pessoas que não podiam participar da festa da Páscoa, por algum motivo, estavam viajando, não estavam santificadas para aquela festividade, elas participavam de uma segunda Páscoa que acontecia aos 14 dias do segundo mês no calendário judaico. Veja como a Páscoa era importante. Era a única festividade que era celebrada 2 vezes, que tinha uma espécie de segunda chance para quem não participou da primeira. Mesmo na época de Jesus, a festa da Páscoa era a principal festividade do ano, com milhares de pessoas comemorando, porque ela não era comemorada em qualquer lugar, apenas em um lugar, no templo em Jerusalém. Então vinham peregrinos de toda a terra de Israel, de outros lugares, de outras nações, de pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, eles vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, a Páscoa nos mostra uma profunda reverência da nossa parte, porque mais adiante, todo esse simbolismo da Páscoa vai apontar para quem? Para Jesus. E começa com a declaração de João Batista, que estava ali junto ao Rio Jordão, batizando as pessoas, e ao ver uma pessoa lá no meio da multidão, aponta para aquele homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza as pessoas ficaram espantadas ao ver aquilo. Eles esperavam talvez ver uma pessoa especial, diferente, mas viram uma pessoa comum, um carpinteiro da Galileia, talvez até sem parecer nem formosura, e talvez muitos pensassem: mas este homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós entendemos o Cordeiro da Páscoa que tira o pecado das pessoas. Assim nós temos feito por muitos séculos. Todo ano o Cordeiro da Páscoa era celebrado em prol das pessoas. Cada família matava o seu cordeiro e assim participava da Páscoa. Mas agora está mostrando que um homem vinha a ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo inteiro. Mais adiante, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus, que Cristo, é a nossa Páscoa.
e Jesus prometeu a libertação e o perdão a todos que crerem nele. Portanto, aceitar o sacrifício de Jesus é comer da verdadeira Páscoa, é estar no caminho da libertação espiritual. A Páscoa dos hebreus, lá no Egito, os libertou da escravidão, da opressão, da miséria e também dos seus pecados perante Deus, apontando para o começo de uma nova vida. Agora, com Cristo, a Páscoa também nos fala de libertação, libertação da escravidão do pecado, o começo de uma nova vida, começar de novo, começar do zero. A Páscoa com Cristo nos lembra que nós éramos escravos do pecado, mas agora, através do sacrifício dele, somos servos da justiça e filhos de Deus. Claro que isso é um tema muito complexo, muito polêmico. Até hoje muitos grupos religiosos não aceitam este sacrifício que Jesus fez, pois pensam: Deus então aceitou um sacrifício humano? Que blasfêmia, que coisa horrível! Mas Jesus não era apenas um homem, ele era também Deus. Ele era o homem perfeito porque ele era Deus. O homem é imperfeito, mas Deus é perfeito. É um pouco complexo de entendermos realmente todas as implicações do sacrifício de Jesus, mas, em resumo, o que podemos dizer é que Jesus, através do seu sacrifício perfeito, ele pagou a dívida de todos nós, de todas as pessoas, do mundo inteiro, de todas as épocas. Alguns interpretam isso errado e pensam: então todos estamos automaticamente perdoados? Não há mais condenação para ninguém. Todos nós já estamos perdoados no atacado, por tabela, no grosso, como alguém poderia dizer. Mas não é bem assim. O sacrifício de Jesus, ele veio nos trazer uma espécie de um crédito que serve para todas as pessoas, mas as pessoas precisam querer aquele crédito. Elas precisam aceitar aquele crédito. Fazendo uma comparação, é como se a nossa agência bancária colocasse à nossa disposição um limite de crédito, de empréstimo, de cheque especial. Está lá aquele crédito à sua disposição. Você pode escolher usar ou não usar. Você pode até estar passando dificuldades financeiras, mas pensar: eu não vou usar esse dinheiro porque os juros estão muito altos, vai ficar muito pesado para mim, então não vou usar esse crédito. Eu vou aguentar aqui as necessidades, as dificuldades que eu estou passando. É uma escolha da pessoa. A pessoa pode escolher fazer assim. Da mesma forma, as pessoas sabem que Cristo veio nos trazer este crédito com Deus, mas muitos escolhem dizer: não, eu vou pagar a minha dívida com Deus, com boas obras, com obras religiosas, com deveres religiosos, comendo determinados alimentos ou deixando de comer determinados alimentos, guardando determinado dia da semana ou não guardando determinado dia da semana, fazendo uma peregrinação a um determinado lugar sagrado e assim por diante. Esse é o caminho da maioria das religiões. Tem-se aquela lista de deveres religiosos pelos quais, supostamente, nós poderíamos construir o nosso crédito com Deus. Mas a Bíblia fala que todas estas nossas ações são inúteis, não são suficientes. É como se tivéssemos uma dívida de milhões, mas as nossas boas obras só valessem alguns centavos. Ou seja, nós nunca vamos atingir aquela quantia que é necessária para quitar a dívida. Então Jesus, ele vem para quitar a nossa dívida. E isso ele deixa muito claro quando ele dá o seu último brado na cruz. Quando ele fala está consumado. Na verdade, essa tradução não é mais adequada para o português. A palavra que Jesus fala, se eu não me engano, tetelestai, quer dizer literalmente está quitado. Está tudo pago. Foi paga a última parcela. Não tem mais nada devendo. É isso que significava o brado de Jesus no Calvário. Significava: a dívida está toda paga. Agora você pode aceitar esse crédito ou recusar esse crédito. Muitos, infelizmente, recusam e preferem construir o seu próprio crédito com Deus, através de boas obras, de caridades e outras coisas mais. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que o nosso caminho é crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e aceitarmos o sacrifício que Ele fez por nós. É a maneira que Deus tem
de nos justificar diante dele, pois através das nossas obras nós não conseguiríamos. Portanto, a morte de Cristo está ligada diretamente com a festa da Páscoa, que aconteceu naquele período. Como bom judeu, Jesus comemorava a Páscoa todos os anos. E foi durante a época dessa festa que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, combinou com os sacerdotes e religiosos da época para atrair Jesus e entregá-lo para ser morto. Porém, tudo isso era em cumprimento à palavra de Deus. Ele próprio falou várias vezes que ele tinha vindo para morrer pelos pecados de toda a humanidade, para se sacrificar por todos, para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. E na sexta-feira, o dia em que era comemorada a Páscoa, enquanto lá no templo o cordeiro estava sendo morto, lá no Calvário estava sendo morto o cordeiro maior de todos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, a Páscoa vem nos trazer este significado de livramento, de libertação, de alegria pela salvação, porque um inocente se sacrificou pelos culpados. Esta é a verdadeira Páscoa, a Páscoa que nós cristãos aprendemos a valorizar e a celebrar. A Páscoa que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor, comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte de Cristo, relembrando que ela aconteceu e que por esta morte nós temos vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida verdadeira, uma vida eterna, uma vida que vai além desta vida física, porque a vida física um dia ela vai terminar, mas a vida eterna ela nunca terminará. Jesus, portanto, como nosso Cordeiro de Deus, ele vem, começa o seu ministério e durante 3 anos ele comprova que era perfeito, sem pecado, da mesma forma que o Cordeiro da Páscoa. Ele era separado no 10º dia do mês de Abib ou Nissan e era deixado separado num curral ali por 3 dias, para que todos vissem que aquele animal não tinha uma perna quebrada, não tinha uma doença oculta, ele era perfeito, ele era imaculado. Então Jesus, da mesma forma, ele é examinado por todos, pelo povo, pelos sacerdotes, pelos reis da época, e todos concluíram que ele era perfeito, ele era sem pecado. Por isso, quando Jesus é preso e levado para ser julgado perante o Sinédrio judaico, perante o governador romano Pilatos, perante Herodes, que era o governador judaico da época, nenhum deles pôde apresentar nenhum crime. Ainda que conseguissem testemunhas falsas, não havia nele crime nenhum. Ou seja, por 3 vezes, Jesus é declarado inocente. Portanto, a sua morte na cruz era injusta pelas leis humanas. Era um inocente que estava ali sendo acusado falsamente, morto injustamente. Esse era o sacrifício do verdadeiro Cordeiro Pascual. A Páscoa, por exemplo, então, vem nos trazer todos esses significados e muito mais, para que nós cristãos sempre relembremos o que Cristo fez por nós e na eternidade, somente na eternidade, nós conheceremos todo o valor deste grande amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.